As 5 linguagens do amor. Como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. O que acontece com o amor após o casamento? Estávamos a uns 12.000 metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Dallas, quando meu companheiro de viagem colocou a revista que estava lendo na bolsa de seu banco. Olhou em minha direção e perguntou: "Em que você trabalha?" "Sou conselheiro conjugal e sou palestrante em seminários sobre família", respondi. Ele me disse que queria fazer uma pergunta a um conselheiro conjugal havia muito tempo e aproveitaria para formulá-la naquela hora. O que acontece com o amor após o casamento? Como estava desistindo de tentar tirar um cochilo, perguntei-lhe: "O que exatamente quer dizer?" "Bem, já me casei 3 vezes e em cada uma delas tudo era muito bonito, até o dia do casamento. Em algum lugar, depois do sim, as coisas mudavam. Todo o amor que eu imaginava ter por elas e que elas pareciam ter por mim evaporou-se. Considero-me uma pessoa inteligente, sou um empresário bem-sucedido, mas não consigo entender por que dessa situação." Continuamos a conversar. "Por quanto tempo você ficou casado?" "O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo 3 e o último 6 anos." "O amor evaporou-se imediatamente após o casamento ou foi uma perda gradual?" "Bem, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Não entendi o que aconteceu. Pensei que nós realmente nos amássemos. No entanto, a lua de mel foi um desastre e depois disso não nos entendemos. Tivemos um período de 6 meses de namoro, um romance arrebatador. Estávamos realmente entusiasmados, mas foi só nos casarmos para que nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento, tivemos uns 3 ou 4 anos bons, antes que o primeiro filho nascesse. Daí em diante, ela deu toda a atenção para a criança e parecia não precisar mais de mim." "Você disse isso a ela?" "Disse sim, mas ela disse que eu estava maluco e não sabia o que era ser uma babá 24 horas por dia. Até reclamou que eu deveria ser mais compreensivo e ajudá-la mais. Eu tentei, mas vi que não fazia nenhuma diferença. Dali em diante fomos nos afastando. Depois de certo tempo não havia mais amor, só indiferença. Chegamos à conclusão de nosso casamento tinha terminado." "E o seu último casamento?" "O meu último casamento? Eu realmente pensei que seria diferente. Já estava divorciado havia 3 anos. Namorei 2 anos com minha esposa. Achei que realmente sabíamos o que estávamos fazendo. E pela primeira vez na vida, senti que amava alguém de verdade. Pensei que ela me amasse de verdade também." Ele prosseguiu: "Acho que não mudei depois do casamento. Continuei a dizer a ela que a amava, como fazia antes de nos casarmos. Falava o quanto era bonita e como estava orgulhoso de ser seu marido. Mas, alguns meses depois do casamento, ela começou a reclamar. No início era de coisas pequenas, como eu não levar o lixo para fora e não guardar minhas roupas. Depois começou a me agredir, dizendo que não confiava em mim e me acusou de infidelidade. Passou a ser negativa, mas antes de nos casarmos não era pessimista. Pelo contrário, era uma das pessoas mais otimistas que eu conhecia. Seu otimismo foi um dos aspectos que mais me atraiu nela. Ela nunca reclamava e tudo que eu fazia era maravilhoso. Bastou nós nos casarmos para que, de repente, eu não fizesse mais nada certo. Aos poucos perdi meu amor por ela e fiquei magoado. Era óbvio que ela não me amava mais. Chegamos à conclusão de que não havia mais motivo para continuar juntos e nos separamos." Ele fez uma pausa e continuou: "Isso foi há 1 ano. Minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum? É por isso que há tantos divórcios? Não dá para acreditar que tenha acontecido 3 vezes comigo." "E os casais que não se separam? Eles aprendem a viver com vazio no coração? Ou o amor permanece vivo em algum casamento? Se é assim, como acontece?" As perguntas feitas por meu companheiro de voo são as mesmas das milhares de pessoas, casadas ou divorciadas, de hoje em dia. Algumas perguntas são feitas a amigos
outras a conselheiros, a pastores e outras apenas a si mesmo. Algumas respostas contêm termos de psicologia incompreensíveis, outras têm uma pitada de humor. A maioria das piadas e frases encerra alguma verdade, mas de forma geral é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer. O desejo de ter um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares contém pelo menos um artigo sobre como manter a chama do amor no casamento. Há uma infinidade de livros sobre o mesmo tema. Os programas de televisão e rádio abordam esse assunto em programas e entrevistas. Manter o amor vivo no casamento é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, revistas e ajudas disponíveis, por que tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter o amor vivo após o casamento? Porque um casal que assiste a um curso de comunicação com maravilhosas ideias sobre como melhorar o diálogo não consegue pôr em prática os exercícios aprendidos. O que acontece se depois de lermos um artigo do tipo 100 formas de expressar o amor e colocarmos em prática 3 formas mais adequadas, nosso cônjuge não reconhecer nosso esforço? Desistimos das outras 97 formas e retornamos ao nosso dia a dia. A resposta às perguntas anteriores é o propósito desta obra. Não quero dizer que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. O problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Na linguística, há alguns grandes grupos de idiomas: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês. A maioria das pessoas aprende somente o idioma dos pais e irmãos, a primeira linguagem, ou seja, nosso vernáculo. Mais tarde, podemos até aprender outros idiomas, mas em geral com maior dificuldade. Surge então o que chamamos de segunda linguagem. Falamos e compreendemos melhor nossa língua nativa, nos sentimos mais confortáveis quando a usamos. Mas, quanto mais utilizarmos uma segunda língua, mais à vontade nos sentiremos em expressá-la. Se falarmos somente nosso idioma e encontrarmos alguém que também só fale o dele, diferente do nosso, a comunicação entre nós será bem limitada. Será necessário apontar, gesticular, desenhar ou fazer mímica para comunicar a ideia que desejamos transmitir. Poderemos até nos entender, mas será uma comunicação bem rudimentar. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos um bom intercâmbio cultural, será necessário aprender a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. Isso também acontece no âmbito do amor. Sua linguagem emocional e a de seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto o chinês é do inglês. Não importa o quanto você se esforça para manifestar seu amor em inglês, se seu cônjuge só entender chinês, jamais conseguirão entender o quanto se amam. Meu companheiro de voo usava a linguagem das palavras de afirmação para sua terceira esposa. Quando lhe dizia o quanto a achava bonita, o quanto a amava e o quanto se orgulhava de ser seu marido. Ele utilizava a linguagem do amor e era sincero, mas ela não a entendia. Talvez ela procurasse o amor em seu comportamento, mas não encontrou. Ser sincero não é o suficiente. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem de nosso cônjuge, se quisermos comunicar eficazmente nosso amor. Minha conclusão, após 20 anos de aconselhamento conjugal, é que existem, basicamente, 5 linguagens do amor. Em linguística, um idioma pode ter inúmeros dialetos e variações, da mesma forma com as 5 linguagens emocionais básicas do amor. Também há vários dialetos. Eles se encontram em artigos de revistas, como 10 formas de demonstrar amor à esposa, 20 formas de manter o marido em casa, ou 365 expressões do amor conjugal.
Não há 10, 20 nem 365 linguagens básicas do amor. Em minha opinião, há somente 5. No entanto, pode haver inúmeros dialetos. O número de formas de expressar amor pela linguagem do amor é limitado apenas pela imaginação das pessoas. O mais importante é falar a mesma linguagem do amor de seu cônjuge. Há muito se sabe que na primeira infância uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, algumas crianças apresentam um padrão de autoestima muito baixo, ao passo que outras têm um padrão muito elevado. Algumas desenvolvem padrões de insegurança, outras crescem sentindo-se seguras. Algumas se sentem amadas, queridas e admiradas, outras mal amadas, incompreendidas e desprezadas. As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional, com base em sua formação psicológica única, bem como de acordo com a forma com que os pais e pessoas próximas lhe deram carinho. Elas falarão e entenderão sua primeira linguagem do amor. Mais tarde poderão aprender outras linguagens para se comunicar, mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. As crianças que não se sentem amadas por seus pais nem por amigos também desenvolverão uma primeira linguagem do amor. O aprendizado dessa língua, porém, será distorcido e apresentará falhas, como alguém que não aprende gramática corretamente e desenvolve um vocabulário limitado. Essa limitação não impedirá que essas pessoas venham a ser boas comunicadoras, mas significa que terão de trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram na atmosfera do amor saudável. É muito raro que marido e mulher tenham a mesma primeira linguagem emocional do amor. Nossa tendência é falarmos nossa primeira linguagem do amor e ficarmos confusos quando o cônjuge não compreende o que desejamos comunicar. Expressamos nosso amor, mas a mensagem não é compreensível, porque, para ele, falamos em uma língua desconhecida. Aí reside o problema. O propósito deste livro é oferecer uma solução a essa questão. Por isso me empenhei em escrever esta obra sobre o amor. Se conhecermos as 5 linguagens básicas do amor e compreendermos nossa linguagem e a de nosso cônjuge, teremos a informação necessária para colocarmos em prática as ideias de outros livros e artigos. Se você identificar e aprender a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um amor conjugal duradouro. O amor não pode evaporar-se após o casamento. Para mantê-lo vivo, temos de aprender uma segunda linguagem do amor. Não podemos confiar somente em nossa língua materna, se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que ele compreenda o amor que lhe desejamos comunicar, devemos expressá-lo na primeira linguagem do amor. O amor é a palavra mais importante de qualquer idioma e também a que mais gera confusão. Pensadores, tanto seculares quanto religiosos, concordam que esse sentimento ocupa um papel central em nossa vida. Disse que o amor é uma coisa esplendorosa e o amor faz o mundo girar. Milhares de livros, músicas, revistas e filmes surgiram inspirados por essa palavra. Inúmeros sistemas filosóficos e teológicos construíram um lugar de destaque para este sentimento. E o fundador da fé cristã coloca o amor como a característica que deve distinguir seus seguidores. Segundo os psicólogos, sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Por amor, subimos montanhas, atravessamos mares, cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de adversidade. Sem amor, as montanhas tornam-se insuperáveis, os mares intransponíveis, os desertos insuportáveis e as dificuldades avolumam-se pela vida fora. O apóstolo Paulo exaltou o amor ao afirmar que qualquer ato humano não motivado por esse sentimento é em si vazio e sem significado. Concluiu:
que na última cena do drama humano, somente 3 características permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Se concluirmos que a palavra amor permeia a sociedade humana, tanto no passado como no presente, devemos admitir que ela também é uma das mais confusas. Nós a utilizamos em milhares de formas e dizemos: eu amo cachorro-quente. E em outra frase, eu amo minha mãe. Nós a usamos para descrever atividades que apreciamos: nadar, patinar e caçar. Amamos objetos comida, carro e casa. Amamos animais, cachorros, gatos e tartarugas. Amamos a natureza, árvores, grama, flores e estações. Amamos pessoas, mãe, pai, filhos, esposa, marido e amigos. Chegamos até nos apaixonar pelo próprio amor. Como se isso tudo não fosse bastante confuso, também usamos a palavra amor para explicar determinados comportamentos. Agi dessa forma porque a amo. Essa explicação muitas vezes é usada como desculpa. Um homem que se envolve em adultério chama esse relacionamento de amor. O pastor, por sua vez, chama-o de pecado. A esposa de um alcoólatra recolhe os cacos da última cena de seu marido. Ela chama essa atitude de amor. Os psiquiatras, porém, tratam-na como codependente. Um pai que atende a todos os desejos do filho também chama essa atitude de amor. Um terapeuta familiar chamaria de paternidade irresponsável. Afinal, o que é um comportamento amoroso? O propósito deste livro não é desfazer a confusão que gira em torno desse sublime sentimento, mas focalizar o tipo de amor essencial à nossa saúde emocional. Os psicólogos infantis afirmam que toda criança possui necessidades emocionais básicas, que devem ser supridas para que se possa atingir uma estabilidade emocional. Entre elas, nenhuma é tão essencial quanto o amor, a afeição e a necessidade de alguém sentir que pertence ao outro e é querido. Com a afeição, uma criança será um adulto responsável. Sem esse amor essencial, ele ou ela ficará emocionalmente e socialmente atrofiado. Gostei muito desta metáfora no momento em que a ouvi. Dentro de cada criança há um tanque emocional à espera de ser cheio com amor. Se ela se sentir amada, vai se desenvolver normalmente. Porém, se seu tanque do amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades. Diversos problemas de comportamento de uma criança provêm do fato de seu tanque do amor estar vazio. Ouvi essa metáfora do Dr. Ross Campbell, um psiquiatra especializado no tratamento de crianças e adolescentes. Enquanto eu ouvi falar, pensei nas centenas de pais que desfilavam em meu consultório, as inúmeras reclamações sobre seus filhos. Até então, eu nunca pensara em uma criança daquelas como um tanque do amor vazio, mas sem dúvida vi os resultados dessa situação. Os problemas de comportamentos apresentados eram uma forma de procurar o amor que não recebiam. As crianças buscavam o amor nos lugares e nas formas erradas. Lembrei-me de Ashley, que aos 13 anos estava se tratando de uma doença sexualmente transmissível. Seus pais estavam chocados, ficaram exasperados com a filha e muito bravos com a escola, que culpava por ensinar sobre sexo. Por que ela fez isso? Perguntavam. Em minha conversa com Ashley, ela me falou do divórcio de seus pais quando tinha apenas 6 anos. Eu pensei que meu pai tinha ido embora porque não gostava de mim. Quando minha mãe se casou novamente, eu tinha 10 anos. Então, pensei que tinha quem a amasse e eu não tinha ninguém. Eu desejava tanto ser amada por alguém. Então, conheci aquele garoto na escola. Ele era bem mais velho, mas gostava de mim. Eu não conseguia acreditar. Ele era muito gentil comigo. Por um tempo, acreditei que ele realmente gostasse de mim. Eu não queria fazer sexo, mas desejava desesperadamente ser amada.
O tanque de amor de Ashley ficou vazio durante muitos anos. Sua mãe e seu padrasto providenciavam tudo que ela necessitava em termos materiais, mas não perceberam a enorme carência emocional que havia dentro dela. Eles certamente a amavam e achavam que ela se sentia amada por eles. Era quase tarde demais quando descobriram que não falavam a primeira linguagem do amor de Ashley. A necessidade de alguém ser amado emocionalmente, no entanto, não é uma característica infantil. Ela nos segue pela vida adulta, inclusive no casamento. Quando nos apaixonamos, essa necessidade é temporariamente suprida, mas ela se torna um quebra-galho. E como acabamos descobrindo mais tarde, com duração limitada e até prevista. Após despincarmos dos píncaros da paixão, a necessidade emocional de ser amado ressurge, porque é inerente à nossa natureza. Está no cerne de nossos desejos emocionais. Precisamos do amor antes de nos apaixonarmos e continuaremos a necessitar dele enquanto vivermos. A necessidade de sermos amados por nosso cônjuge está na essência dos anseios conjugais. Recentemente, certo cidadão me disse: de que adianta ter mansão, carros, casa na praia e tudo mais, se sua esposa não o ama? Podemos entender o que ele realmente desejava dizer? Era: mais do que tudo, eu desejo ser amado por minha esposa. As coisas materiais não podem substituir o amor humano e emocional. Uma esposa disse certa vez: ele me ignora o dia inteirinho, mas à noite quer fazer sexo comigo. Eu odeio isso. Ela não odeia o sexo, mas precisa desesperadamente do amor emocional. Alguma coisa em nossa natureza clama por ser amado ou amada. O isolamento é devastador para a psique humana. É por esse motivo que o confinamento é considerado a mais cruel das punições. No âmago de nossa existência há um íntimo desejo de sermos amados. O casamento foi idealizado para atingir essa necessidade de intimidade e de amor. Por esse motivo, os antigos registros bíblicos dizem que o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Isso não significa que as pessoas perderão suas identidades. Quer dizer que ambos entrarão na vida um do outro, de forma íntima e profunda. O Novo Testamento desafia o marido e a esposa a amar um ao outro. De Platão a Peck, os escritores enfatizaram a importância do amor no casamento. No entanto, esse amor tão importante é também escorregadio. Tenho ouvido a confissão de muitos casais falando suas queixas secretas. Alguns chegam a mim porque a dor interior tornou-se praticamente insuportável. Outros porque percebem que o comportamento que assumem perante as falhas do cônjuge poderá levar o casamento à destruição. Há também os que simplesmente vêm para falar que não querem mais continuar casados. Seus sonhos de viver felizes para sempre espatifaram-se contra o duro muro da realidade. Repetidas vezes ouço as palavras: nosso amor terminou, o relacionamento morreu. Nós nos sentimos próximos um do outro, mas agora isso não existe mais. Não gostamos mais de ficar juntos, não nos completamos mais um ao outro. Essas histórias comprovam que tanto os adultos como as crianças possuem tanques de amor. Será que lá no interior de cada um desses casais feridos existe um indicador invisível de um tanque vazio? Será que esses comportamentos inadequados, separações, palavras duras e espírito crítico acontecem em vista desse tanque vazio? Se pudéssemos achar uma forma de enchê-lo, será que o casamento renasceria? O tanque cheio possibilitaria aos casais criar um clima emocional para que seja possível discutir as diferenças e resolver os conflitos? Será que esse tanque é a chave para que um casamento perdure? Essas perguntas levaram-me a uma longa viagem. Em plena estrada, descobri os simples, porém poderosos pontos de vista registrados nesse livro. Essa caminhada levou-me não somente através de mais de 20 anos
de aconselhamento conjugal, mas também às mentes e aos corações de centenas de casais através da América do Norte. Fui convidado a adentrar no recôndito do casamento de vários casais e conversamos abertamente. As histórias apresentadas neste livro foram extraídas da vida real. Os nomes e lugares foram trocados para proteger a privacidade das pessoas que falaram com total liberdade. Estou convencido de que manter cheio o tanque do amor do casamento é tão importante quanto manter o nível do óleo de um automóvel. Levar um casamento com um tanque do amor vazio pode ser até mais difícil do que tentar dirigir um carro sem combustível. O que você descobrirá nesta obra tem o potencial de salvar milhares de casamentos e pode também melhorar o clima emocional de um matrimônio que já esteja indo bem. Qualquer que seja a qualidade do seu casamento, ela sempre pode melhorar. Advertência: compreender as 5 linguagens do amor e aprender a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele. As pessoas relacionam-se de forma diferente quando seu tanque do amor está cheio. Antes de examinarmos as 5 linguagens do amor, precisamos abordar outro fenômeno importante, porém confuso: a eufórica experiência de apaixonar-se. Apaixonando-se. Ela chegou ao meu escritório sem hora marcada e perguntou à secretária se poderia falar comigo durante 5 minutos. Eu conhecia Janice há muito tempo. Ela tinha 36 anos e não havia se casado. Havia namorado vários rapazes ao longo dos anos. Um deles durante 6 anos, outro durante 3 anos e diversos por breves períodos de tempo. De vez em quando, ela marcava uma consulta comigo para conversar sobre alguma dificuldade específica que estivesse atravessando em algum dos seus relacionamentos. Ela era, por natureza, disciplinada, consciente, organizada, reflexiva e cuidadosa. Não fazia parte de seu temperamento aparecer em meu escritório sem hora marcada. Eu pensei, só uma crise terrível faria Janice vir aqui sem marcar hora. Então, disse à minha secretária que a deixasse entrar. Eu realmente esperava vê-la, debulhada em lágrimas, contando-me alguma trágica experiência logo ao abrir a porta. No entanto, ela literalmente saltou para dentro da sala, gritando animadamente. Perguntei-lhe, como vai, Janice? Ótima, nunca estive tão bem em toda a minha vida, vou me casar. É mesmo? Eu disse demonstrando minha surpresa. Com quem? Quando? Com David, em setembro. Isso é maravilhoso. Há quanto tempo vocês estão namorando? 3 semanas. Sei que é loucura, Dr. Chapman. Depois de ter tido outros namorados e de tantas vezes ter chegado perto do casamento. Eu mesma não consigo acreditar, mas sei que David é o rapaz certo para mim. Pela primeira vez, nós 2 descobrimos isso juntos. É claro que não falamos sobre esse assunto na primeira vez que saímos, mas uma semana depois ele me pediu em casamento. Eu sabia que ele me pediria e eu aceitaria. Nunca me senti assim antes, Dr. Chapman. O senhor conhece os relacionamentos que tive nesses anos todos e as lutas que enfrentei. Em cada um deles, alguma coisa não dava certo. Nunca tive a certeza de que deveria me casar com algum deles, mas agora sei que David é a pessoa preparada por Deus. Nesse momento, Janice balançava-se para frente e para trás em sua cadeira, rindo e dizendo: sei que parece loucura, mas estou tão feliz, nunca estive tão feliz em toda a minha vida. O que estava acontecendo com Janice? Ela estava apaixonada. Em sua mente, David era o homem mais maravilhoso que ela já conhecera. Ele era perfeito em todas as formas e também se tornaria o marido ideal. Ela pensava nele o dia todo. O fato de David já ter sido casado 2 vezes, ter 3 filhos e ter passado somente no ano anterior por 3 empregos diferentes não lhe importavam. Ela estava feliz e convencida de que seria feliz para sempre ao lado dele. Ela estava apaixonada. A maioria de nós entra para o casamento pela porta do amor.
Nós conhecemos alguém com características físicas e traços de personalidade que disparam nosso sistema de alerta. Os sinos tocam. Iniciamos o processo da descoberta de quem é aquela pessoa. No primeiro encontro, pode ser servido um hambúrguer ou um belo churrasco, dependendo do nosso orçamento, mas nosso real interesse não é a comida. Entramos em uma empreitada para conhecer o amor. Será que esse sentimento ardente, borbulhante, dentro de mim pode ser algo real? Algumas vezes, essas borbulhas desaparecem logo no primeiro encontro, ao descobrirmos que ela ou ele funga. Dessa forma, as borbulhas escorregam entre nossos dedos e não queremos mais comer hambúrguer com aquela pessoa. Outras vezes, porém, as borbulhas aumentam mais ainda após aquele lanche. Marcamos vários outros encontros e por pouco tempo depois o nível da intensidade chega a ponto de afirmarmos: acho que estou apaixonado. Pensando que o sentimento é real, contamos a outra pessoa, esperando que isso seja recíproco. Se não for, as coisas esfriam, ou então redobramos nossos esforços para impressionar e acabamos, por fim, conquistando o amor do ser amado. Quando há reciprocidade, começamos a falar sobre casamento, porque todos concordam que estar apaixonado é uma base necessária para se manter um bom casamento. Nesse patamar, estar apaixonado é uma experiência de euforia. Um fica emocionalmente obcecado pelo outro. Dorme-se pensando nele ou nela. Levanta-se e aquela pessoa é a primeira coisa que nos vem à mente. Ansiamos por estar juntos. Passar o tempo com o outro é como estar na antecâmara do céu. Quando andamos de mãos dadas, é como se nossos corações batessem no mesmo compasso. Beijaríamos um ao outro para sempre, se não tivéssemos de ir à escola ou ao trabalho. O abraço estimula sonhos de casamento e êxtase. O rapaz apaixonado tem a ilusão de que sua amada é perfeita. A mãe pode ver falhas, mas ele não. A mãe diz: querido, você já considerou o fato dela ter passado por tratamento psiquiátrico durante 5 anos? Ele, porém, reage: oh, mãe, dá um tempo, já faz 3 meses que ela recebeu alta. Seus amigos também veem algumas falhas, mas não se atrevem a dizer nada, a menos que ele peça. As chances disso acontecer são nulas, porque em sua cabeça ela é perfeita. E o que os outros pensam não lhe importa. Nossos sonhos, antes de nos casarmos, são de êxtase conjugal. Vamos fazer um ao outro super felizes. Outros casais podem discutir e brigar, mas isso não acontecerá conosco. Nós nos amamos. Naturalmente, não nos enganamos de todo. Sabemos a utilizar o racional, que teremos algumas diferenças, porém, temos certeza de que conversaremos com franqueza sobre elas. Um de nós cederá e assim chegaremos a um denominador comum. É muito difícil pensar algo diferente quando se vive um clima de paixão. Somos levados a acreditar que se de fato estivermos apaixonados, esse amor durará para sempre. Os maravilhosos sentimentos dos quais partilhamos no momento nos acompanharão até o fim da vida. Nada se colocará entre nós. Estamos enamorados e aprisionados pela beleza e charme da personalidade um do outro. Nosso amor é a melhor coisa que já desfrutamos. Notamos que alguns casais chegaram a perder esse sentimento, mas isso nunca acontecerá conosco. Fazemos, portanto, a seguinte afirmação: é possível que eles nunca tenham sentido um amor verdadeiro como o nosso. Infelizmente, a eternidade da paixão é uma ficção e não um fato. A psicóloga Dorothy desenvolveu longos estudos sobre esse fenômeno. Após estudar os comportamentos entre os casais, ela concluiu que a obsessão romântica dura, em média, 2 anos. Se a paixão foi um fruto proibido, talvez dure um pouco mais. Todos nós acabamos descendo das nuvens e pisamos em terra firme novamente. Nossos olhos abrem-se e passamos a enxergar as verrugas da outra pessoa.
Descobrimos que alguns dos seus traços de personalidade são realmente irritantes. Seus padrões de comportamento nos aborrecem. Elas também têm capacidade de magoar e irar-se, usando palavras duras e fazem julgamentos críticos. Esses traços que não percebemos quando estávamos apaixonados tornam-se agora enormes montanhas. Então, nos recordamos das palavras ditas por nossa mãe e nos perguntamos: como pude ser tão tolo? Bem-vindo ao mundo real do casamento, onde sempre haverá fios de cabelo na pia e respingos brancos de creme dental no espelho. Ocorrem discussões por causa do lado em que se deve colocar o papel higiênico, se a folha deve ser puxada por baixo ou por cima. Há um mundo onde os sapatos não andam até o guarda-roupa e as gavetas não fecham sozinhas, onde os casacos não gostam de cabides e os pés de meia somem quando vão para a máquina de lavar. Nesse mundo, um olhar pode machucar, uma palavra pode quebrar, amantes podem tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha sem trégua. E o que aconteceu com a paixão? Que coisa! Foi uma ilusão que nos enganou e levou a assinar o nome na linha pontilhada, na alegria e na tristeza. Não é de admirar que tantos amaldiçoem o casamento e o ex-cônjuge, a quem um dia amaram. Além disso, se formos enganados, temos o direito de ficar bravos. Será que foi realmente amor? Acho que sim. O problema é que houve falta de informação. A principal falha na informação é o falso conceito de que a paixão dura para sempre. Deveríamos saber disso. Uma simples observação é o bastante para concluirmos que se as pessoas permanecem obcecadas pela paixão, estaríamos em grandes apuros. As ondas da paixão iriam de encontro aos negócios, às indústrias, à igreja, à educação e ao restante da sociedade. Por quê? Porque pessoas apaixonadas perdem o interesse nas outras coisas. Por esse motivo, também chamamos a paixão de obsessão. O estudante que entra em uma paixão avassaladora vê suas notas despencar. É difícil concentrar-se nos estudos quando se está apaixonado. Amanhã vai cair na prova a Segunda Guerra Mundial, mas quem se importa com essa guerra? Quando se está apaixonado, tudo mais parece irrelevante. Um senhor me disse: Dr. Chapman, meu trabalho é estafante. Eu então lhe perguntei: o que você quer dizer com isso? Eu conheci uma garota, apaixonei-me por ela e desde então não consigo fazer mais nada. Não consigo me concentrar no trabalho. Fico o dia inteiro sonhando com ela. A euforia do estado de paixão concede-nos a ilusão de que estamos em um relacionamento bem íntimo. Sentimos como se nos pertencêssemos um ao outro. Passamos a pensar que somos capazes de enfrentar qualquer problema que surja. Sentimos-nos altruístas em relação ao outro. Um jovem disse a respeito de sua noiva: não consigo nem pensar em fazer algo que a magoe. Meu único desejo é vê-la feliz. Essa obsessão dá-nos o falso sentimento de que as nossas atitudes egocêntricas foram erradicadas e nos tornamos uma Madre Teresa de Calcutá, de tão desejosos de fazer qualquer coisa para o bem do nosso amado. A razão pela qual nos sentimos tão à vontade para fazer tais coisas deve-se ao fato de acreditarmos sinceramente que a pessoa por quem estamos apaixonados sente o mesmo que nós. Cremos que ela também está comprometida em suprir nossas necessidades e ama-nos tanto quanto a amamos e não fará nada para nos magoar. Esse modo de pensar é realmente uma utopia. Não é que sejamos hipócritas sobre o que pensamos e sentimos, mas estamos dominados por expectativas irreais. Cometemos um erro de avaliação da natureza humana. Geralmente somos egoístas. Nosso mundo resume-se em nós mesmos. Ninguém é totalmente altruísta. A euforia da paixão é que estabelece essa ilusão. Uma vez que a experiência da paixão tenha seguido seu rumo normal, é bom lembrar que, em média, a paixão dura por volta de 2 anos. Retornamos ao mundo real e começamos a nos impor.
Ele expressa seus desejos, mas são diferentes dos dela. Ele deseja sexo, mas ela está muito cansada. Ele quer comprar um carro novo, mas ela diz que essa ideia é um absurdo. Ela quer visitar os pais, mas ele diz que não quer ficar com a família dela. Ele quer jogar futebol, mas ela diz: você gosta mais de futebol do que de mim. Pouco a pouco, a ilusão da intimidade dilui-se e os desejos individuais, as emoções, os pensamentos e os padrões de comportamento assumem seus lugares. Eles se tornam duas pessoas. Suas mentes fundiram em uma só e suas emoções misturaram-se superficialmente no oceano do amor. Agora, as ondas da realidade começam a separá-los. Eles saem do domínio da paixão e, nesse ponto, muitos desistem e separam-se, divorciam-se e partem em busca de uma nova paixão. Ou então desenvolve o árduo trabalho de aprender a amar sem a euforia da paixão. Alguns pesquisadores, entre eles o psiquiatra Scott e a psicóloga Dorothy, chegaram à conclusão de que a experiência da paixão não deveria, de forma alguma, ser chamada de amor. O Dr. Peck concluiu que a paixão não é o amor verdadeiro, por 3 razões. Primeira, apaixonar-se não é um ato de vontade nem uma escolha consciente. Não importa o quanto desejemos, não conseguimos nos apaixonar por vontade. No entanto, mesmo que não estejamos buscando essa experiência, ela pode simplesmente acontecer em nossa vida. Muitas vezes, nos apaixonamos no momento errado e pela pessoa errada. Segunda, apaixonar-se não é o amor verdadeiro, porque não implica nenhuma participação de nossa parte. Tudo o que fazemos quando estamos apaixonados exige pouca disciplina e esforço. Os longos e dispendiosos telefonemas, as dispensas em viagens para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem instintivamente os ninhos. A natureza da pessoa apaixonada leva a atos inusitados e poucos naturais para o outro. Terceira, a pessoa apaixonada não está, de fato, interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre sua paixão. Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é acabar com nossa solidão e talvez assegurar essa solução com o casamento. A paixão não visa o nosso crescimento pessoal, tampouco o da pessoa amada. Pelo contrário, a sensação é de que chegamos aonde deveríamos e não é necessário crescer mais. Nós nos encontramos no ápice da felicidade e nosso desejo é continuar lá e nosso amado, naturalmente, também não precisa mais crescer, pois já é perfeito. Esperamos somente que mantenha essa perfeição. Se a paixão não é amor, então o que é? Segundo o Dr. Peck, é um componente instintivo e geneticamente determinado do comportamento de acasalamento. Em outras palavras, um colapso temporário das reservas do ego que constitui o apaixonar-se. É uma reação estereotipada do ser humano a uma configuração de tendências sexuais internas e estimulações sexuais externas, as quais se designam ao crescimento da probabilidade da união e elo sexual, tendo em vista a perpetuação da espécie. Quer concordemos, quer não com essa conclusão, aqueles que se apaixonaram e já saíram desse estado concluirão que essa experiência nos lança a uma órbita emocional diferente de tudo que porventura experimentamos. A tendência é o rompimento com a razão, o que nos leva a fazer e dizer coisas que nunca faríamos ou diríamos em momentos de sobriedade. De fato, quando saímos desse estado de paixão, nos perguntamos como fomos capazes de fazer tais coisas. Quando a onda da emoção passa e voltamos ao mundo real, onde as diferenças são notórias, quantos já não se perguntaram: por que me casei? Não combinamos em nada. No entanto, no auge da paixão, pensávamos que combinávamos em tudo,
pelo menos em tudo que era importante. Isso significa, por termos sido fisgados na ilusão da paixão, nos encontramos diante de duas opções. Primeiro, estamos destinados a uma vida terrível com o nosso cônjuge. Segundo, devemos nos separar e tentar novamente? Nossa geração tem optado pela última, ao passo que a anterior escolheu a primeira. Antes de concluirmos de imediato que fizemos a melhor escolha, devemos examinar os dados. Nos Estados Unidos, hoje 40% do primeiro casamento, 60% do segundo e 75% do terceiro terminaram em divórcio. Pelo que se pode ver, a perspectiva de segundo e terceiro casamentos felizes não é muito atingida. As pesquisas realizadas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa: reconhecer o que é a paixão, um pico emocional temporário, e desenvolver o amor verdadeiro com nosso cônjuge. Esse tipo de sentimento é de natureza emocional, mas não obsessivo. É o amor que une razão e emoção. Envolve um ato de vontade e requer disciplina, pois reconhece a necessidade de um crescimento pessoal. Nossa necessidade emocional básica não é nos apaixonarmos, mas ser verdadeiramente amado pelo outro. É conhecer o amor que cresce sobre os pilares da razão e da escolha, não do instinto. Precisamos ser amados por alguém que nos escolheu amar, que vê em nós algo digno de ser amado. Esse tipo de amor exige esforço e disciplina. É a escolha que fazemos de usar nossa energia em benefício da outra pessoa, sabendo que se a vida dela for enriquecida por nosso esforço, nos sentimos satisfeitos. A satisfação de termos realmente amado alguém não exige a euforia da experiência da paixão. Para falar a verdade, o amor verdadeiro não começa enquanto a experiência da paixão não tiver seguido seu curso. Amor racional, volitivo, é o tipo de amor para o qual os sábios nos conclamam. Não se deve levar em consideração os atos de bondade praticados por alguém que se encontre sob a influência da paixão obsessiva. Uma forma instintiva impulsiona e suscita ações que vão além do comportamento normal. Mas um retorno ao mundo real, onde se inclui a escolha humana, permite optar por sermos gentis e generosos, o que é o amor verdadeiro. A necessidade emocional de amor deve ser suprida se formos emocionalmente saudáveis. As pessoas casadas desejam sentir-se amadas por seu cônjuge. Nós nos sentimos seguros quando o cônjuge nos aceita, deseja estar comprometido com o nosso bem-estar. Durante o estágio da paixão, sentimos todas essas emoções. É fantástico enquanto dura. Nosso erro é achar que ela nunca acabará. Essa obsessão, no entanto, não dura para sempre. Se fizermos um paralelo com o livro, podemos chamá-la de prefácio do casamento. O âmago dessa obra é o amor racional e volitivo. Esse é o tipo para qual os sábios sempre nos conclamam. É o amor intencional. Essa é uma boa notícia aos casais que perderam os sentimentos de paixão. Se o amor é uma opção, então eles são capazes de amar após a experiência da paixão ter passado e eles terem regressado ao mundo real. Esse tipo de amor inicia-se com uma atitude, o modo de pensar. O amor é a atitude que diz: sou casado com você e escolho lutar por seus interesses. Então, aqueles que escolhem amar encontrarão boas formas para demonstrar essa decisão. Alguém pode dizer: isso parece tão estéril, amor como atitude e com comportamento adequado? Onde estão as estrelas cadentes e as fortes emoções? Onde ficam a ansiedade do encontro, a piscada de olho, a eletricidade do beijo e o entusiasmo do sexo? E a segurança emocional de saber que ocupamos o primeiro lugar na mente de outra pessoa? Esse livro é exatamente sobre isso. Como suprir as profundas necessidades de amor de uma pessoa. Se aprendermos e optarmos por isso, o amor que compartilhamos vai ser melhor do que qualquer coisa que sentimos
quando dominados pela paixão. Durante vários anos tenho compartilhado o conceito das 5 linguagens do amor em meus seminários e nas sessões de aconselhamento. Milhares de casais atestarão a validade do que você descobrirá pela leitura desta obra. Meus arquivos estão lotados de cartas de pessoas com quem nunca me encontrei, relatando que um amigo me emprestou uma de suas fitas sobre as linguagens do amor e sua mensagem revolucionou meu casamento. Tentamos há anos nos amar, mas não conseguíamos. Agora que falamos as linguagens adequadas do amor, o clima emocional do nosso casamento melhorou muito. Quando o tanque do amor emocional do seu cônjuge está cheio e ele se sente seguro do seu amor, o mundo se ilumina e ele caminha para atingir o mais alto potencial de sua vida. Mas quando esse reservatório está vazio e ele se sente usado e não amado, o mundo todo parece escuro e ele não conseguirá utilizar seu potencial de vida. Nos próximos 5 capítulos, explicarei as 5 linguagens emocionais do amor e no capítulo 9, ilustrarei como descobri-las, pois podem tornar seu esforço de amar mais produtivo.